Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e nada tenho falta, e nem sabes que és desgraçado, miserável e pobre, cego. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e veste branca para que te invista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que veja. Eterno, maravilhoso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, depois que acabamos de fazer a leitura, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Nós nos colocamos diante dessa palavra, Pai querido, para que Tu fale nessas vidas, Senhor. Tu conheces cada vida, Tu conheces cada pensamento, Senhor. Que nesse momento, Pai, desapareça o homem, desapareça a natureza humana, Senhor, e possa prevalecer o Teu Espírito. Senhor, eu não sei. Muitas vezes eu pensei em algo, mas eu não sei o que Tu sabe que cada pessoa precisa nessa noite. Que através dessa palavra Tu possa penetrar vidas, Senhor. Que Tu possa mudar vidas, Senhor. Que Tu possa dar vida diferenciada para o Teu povo, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu Te peço confiado no Teu Filho amado, o Senhor Jesus, que reina nessas vidas. Amém e amém. A paz, irmãos? Tudo bem? Vamos agora nesse momento. Eu sei que está calor, mas vamos nos concentrar aqui, vamos pegar nossos copos, beber essas águas, nos entregar na palavra do Senhor. A cegueira espiritual. Muitos vão falar assim: vai o Simão de novo falar sobre cegueira espiritual. Eu vou falar aquilo que Deus tem me tocado. E eu digo para você que cada mensagem, por mais parecida que seja, Deus sempre vai contemplar alguém em seus corações. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai falar em cada vida. Eu tenho certeza disso. É preciso simplesmente que você se coloque na mão do Senhor. De todos os sentidos físicos, suponho que concordamos que a visão é de maior valor para cada de nós. Se tivermos que escolher um dos 5 sentidos, tivéssemos que deixar, nós não deixaríamos jamais a visão. A visão é importantíssima e todos nós vamos concordar que ela talvez seja mais importante assim. Mas mesmo que a visão física ela seja cruel, vai tirar de você, tirar da pessoa que está com essa dificuldade de contemplar a beleza. Muitos nasceram assim, não vão contemplar aquilo que nós contemplamos. Mesmo assim que a cegueira física seja terrível, nessa noite eu vou dizer que existe uma cegueira que tem matado milhões e milhões de pessoas que se diz cristãs. Ela é pior e muito mais grave do que a cegueira física. Ela é pior na sua natureza e na sua extensão. É triste para um homem não contemplar a natureza de Deus, mas mais triste para o homem que tem a cegueira espiritual é não contemplar a grandeza de Deus, o que Ele faz na nossa vida. Essa é a tristeza que nós
enfrentamos no nosso mundo atual. O cego, espiritualmente, ele não consegue compreender e jamais vai compreender o Evangelho do Senhor. Até porque o apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho é loucura para o homem natural, mas ao mesmo tempo para nós que conhecemos o poder de Deus, para nós que somos homens e mulheres espirituais, nos diz que Ele é poder para a nossa salvação. O apóstolo vai dizer isso, que quando nós não enxergamos, quando nós não somos cegos espiritualmente, diz que o Evangelho do Senhor é poder para nossas vidas. E é triste, você pode ler em Romanos capítulo 1, capítulo 3, versículo 11. O apóstolo Paulo vai dizer: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha a extensão dessa colocação que Paulo faz. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que possa buscar a Deus. Ou seja, ele coloca muito forte de que não há ninguém. E hoje em dia nós nos deparamos com alguns pastores mais audaciosos. Eles chegam a dizer, alguns pastores, não são todos, mas 2 ou 3, alguns que pecam puritanos, eles chegam a dizer que 99% daqueles que se diz cristãos não conhecem Jesus verdadeiramente. Ou seja, eles nunca tiveram um encontro verdadeiramente com Cristo. Isso significa que se você pegar 100 pessoas, 99 pessoas ainda não conheceram verdadeiramente Cristo. Isso eles chamam de cego espiritualmente. Cegueira espiritual é a capacidade de compreender e aplicar tudo aquilo que você conhece na Bíblia. Você vê alguém falando, é bonito, mas a cegueira é tão grande que você não consegue aplicar os princípios que a Bíblia nos oferece para você. Você é capaz de dizer que Deus esteve com Moisés. Você é capaz de dizer que Deus abriu o mar vermelho. Você é capaz de dizer que Deus esteve com Jacó. Mas você não consegue entender que Deus também está na sua vida. Você não consegue compreender essa capacidade que Deus tem, assim como Ele fez, assim como Ele esteve na vida dos homens do passado. Ele está dizendo que Ele pode estar na vida de vocês, na minha vida nessa noite. Vocês creem nisso? Vocês creem que o mesmo Deus que esteve com Moisés é o mesmo Deus que está nesse momento aqui conosco? O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que está e pode abrir o mar vermelho das suas vidas. Mas aí o apóstolo vai falar que é preciso ter um olhar atento e pedir para que Deus tire essa cegueira. Mas quem é o autor que consegue cegar toda aqueles que estão no mundo do cristianismo de hoje? Quem consegue deixar que o homem fique cego e não entenda? Alguns vão chamar que é o diabo, outros vão dizer que é Satanás, outros vão dizer que é o inimigo, outros vão dizer que é Lúcifer. Um desses nomes é o mesmo nome, é o mesmo significado. Ele que consegue fazer com que o homem não possa enxergar as questões espirituais. Mas não significa necessariamente que ele vai esvaziar as igrejas. Isso não é verdade. Não significa que ele não vai deixar que as pessoas vão à igreja. Isso também não é verdade. Ele não está interessado, não está preocupado com a igreja cheia. Ele está preocupado em ver pessoas que se entregam verdadeiramente a Deus. Então, de cristianismo o mundo está cheio, mas aí grandes homens como Paul Washer vai dizer, mas verdadeiramente homens e mulheres de Deus é menos de 1%. Mas você tem que olhar para agora mesmo e dizer, eu sou 1%. A minha igreja é esse 1%. Não me interessa os 99%. E aí, mas por que isso acontece? Justamente porque você vê o tipo de evangelho sendo pregado aí nesse mundo. O evangelho que não mais transforma as pessoas. O evangelho como um verdadeiro marketing, ou seja, eu preciso agradar as pessoas. Eu preciso fazer uma mensagem que agrade vocês, para que vocês me ouçam, para que vocês continuem na igreja.
Mas o apóstolo Paulo vai falar que as palavras dele eram duras, que eles não conseguiam ouvir as suas palavras, porque elas palavras que o homem que não é espiritual não conseguia entender. O homem que era humano também não conseguia entender. Mas o homem espiritual entendia o que ele estava falando. Então, nessa questão que o homem hoje prega, que o homem leva, que deixa de ter levado, ou seja, ele precisa encher. E muitas vezes eu preciso falar aquilo que vocês veem. Eu estou aqui para dizer, eu não estou aqui para dizer o que vocês querem. Eu estou aqui para falar o que Deus tem para a vida de vocês, para a minha vida também. Porque Deus sempre vai ter o melhor para nós. E muitas vezes eu posso pregar agradavelmente, eu posso me preocupar naquilo que eu vou estar falando, mas pode não ser aquilo que Deus quer para cada um de vocês, e inclusive para a minha vida. Então a cegueira espiritual tem levado, através do inimigo, tem produzido, ele é o autor da cegueira espiritual. Ele tem colocado pessoas na igreja, e hoje as pessoas são assim. Nós muitas vezes nós pregamos numa igreja que nós queremos ser como uma igreja primitiva, mas quando Paulo fala, a igreja que está na sua casa, fala de Priscila, a igreja que tinha na casa dela, eu pergunto para vocês, quantos de nós estaremos dispostos a todo sábado estar numa casa e fazer o meu trabalho espiritual? Nós estamos dispostos a vir numa igreja que tem ar-condicionado, que tem um belo coral, que tem um belo grupo. Eu não sei se esse belo é de Deus, mas eu acho que tanto. Eu quero ir numa igreja que tem bancos confortáveis, cadeiras confortáveis, e ao mesmo tempo eu quero que tenha um pastor que fala uma linguagem, que tenha uma dicção boa, que tenha um português bom. É esse o cristianismo que está sendo pregado hoje. E eles vão para a televisão justamente dizer aquilo que você quer ouvir e não aquilo que Deus quer falar. A cegueira espiritual que produz isso, ela não deixa o agir de Deus, porque os homens que estão sentados no banco são homens humanos, e eles não têm a força, por ser humano, eles jamais vão conseguir ouvir a voz de Deus. Entenda isso. Se eu estiver falando sobre cegueira espiritual e você, ser humano, não está conseguindo me ouvir, entender, ou não quer, é porque você está sendo humano. Então diga, Senhor, eu preciso ser homem, ou ser uma mulher, ou ser um jovem, uma criança espiritual, para ouvir o que o Senhor tem para a minha vida hoje. Então a cegueira espiritual, irmãos, tem destruído lugares. E muitas vezes você precisa entender isso para que possa continuar firme. Muitas coisas eu sempre repito, e hoje eu não posso esquecer que Deus mandou um recado para a igreja e eu tenho que dar esse recado. Então, se eu esquecer, antes de eu terminar e passar para o grupo das irmãs, vão estar cantando, vocês me lembram disso. Muitas vezes, uma vez Deus me colocou numa igreja. Pensa numa igreja linda. Pensa na igreja que tinha tudo. Pensa no monte de pastor lá na frente. Pensa na metade dos pessoal lá fora porque não tinha lugar na igreja. Mas quando Deus falou assim, você viu essa igreja? Eu falei, é bonita? É. Agora eu vou te mostrar os bastidores dessa igreja. Quando ele fez isso, eu chorei. Eu chorei pelo estado dessa igreja. A Odisseia continua viva, irmãos. Viva na vida do cristianismo. As pessoas leem, mas não conseguem entender, porque são homens que continuam querendo ser naturais. Enquanto nós insistimos em ser homens e mulheres naturais, nós não vamos conseguir entender o propósito de Deus. A igreja da Odisseia é um exemplo de uma igreja que perdeu a visão de Deus. O anjo da igreja da Odisseia escreve: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Deus diz para a Odisseia: conheça as tuas obras. Eu sei que você não é frio nem quente, melhor que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E aí ele diz, você diz: eu estou rico, adquiri riqueza e não preciso de mais nada. A igreja da Odisseia chegou a esse ponto: eu estou nessa condição. É o Senhor Jesus dizendo através do apóstolo João:
eu sou rico, eu cheguei a esse ponto, e eu não necessito de mais nada, eu não preciso de mais nada. E diz que Jesus olha para a igreja e diz: não reconhece, porém, você não consegue reconhecer. Deus olha para o cristianismo de hoje, enquanto continua dizendo: tu não consegue reconhecer que és miserável, que é digno de compaixão, porque é cego e está nu. Olha que Deus olha para a igreja de Laodiceia e diz, e tem dito para a igreja de hoje: você não reconhece que tu és miserável, que é digno de compaixão, que és pobre, que és cego e estás nu. São palavras pesadas, são palavras tristes, mas ao mesmo tempo ele diz: agora eu te dou um conselho, eu te dou um conselho para você, igreja de Laodiceia. E Deus continua dizendo para todas as igrejas, Ele diz para você nessa noite: eu te dou um conselho. Ele diz para mim também: eu te dou um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você tornará a ficar rico. Compre de mim ouro refinado, e você se tornará rico. Amém, irmãos? Deus diz para Laodiceia: tome de mim ouro que vem de mim, não ouro humano, de mim você tornará-se rico. Cobre rico, compre roupa branca e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. Compre um colírio para ungir os teus olhos, para que você possa enxergar. Deus olha para Laodiceia e diz: compre ouro de mim para que você se torne rico. Compre roupa para que eu possa te cobrir, para que você esconda a sua nudez. Ao mesmo tempo ele diz: compre colírio para que eu possa passar nos teus olhos e você possa enxergar. Se você não disser isso para Deus e falar: Senhor, me coloca o colírio nos meus olhos, para que eu possa enxergar como o inimigo tem atacado a minha casa, como o inimigo tem atacado o meu serviço, como o inimigo tem atacado a minha vida, o meu casamento, o meu namoro. Se você não fizer isso, você será engolido. Se você não pedir para Deus abrir os seus olhos para que você enxergue o pecado, você ficará cego. Mas Deus te dá um conselho: compre de mim ouro, compre, eu tenho colírio para você, e posso te dar, fazer o diferencial na sua vida. A miopia é aquela questão que você consegue enxergar aqui e não consegue enxergar ali. Deus essa manhã pede para que você enxergue além daquilo que você está vendo. Enxergue, eu te dou o colírio para a sua vida. O cristianismo está cego, ele não compreende nada, mas o Senhor continua batendo em você, dizendo: eu posso mudar a sua vida, eu posso mudar a questão da Laodiceia, eu posso mudar o cristianismo completamente, eu posso mudar a minha vida. Eu vou falar um outro tipo de cristão que é cego, e parece que falar bem rápido sobre Ló. Porque Ló estava tão obcecado pelos campos verdes do Jordão, que Ló não conseguiu ver a maldade de Sodoma e Gomorra. Quando mandaram ele escolher onde você vai ver, ele olhou os lírios, olhou os campos, olhou tudo bonito, mas ele não conseguiu ver a maldade em Sodoma e Gomorra. Muitas vezes nós olhamos tanta beleza, olhamos as questões e nós não enxergamos a Sodoma e Gomorra. O cristianismo tem caído. Quando eu falei de igreja, quando eu falei do tipo de igreja que nós queremos, nós não estamos dispostos a fazer como Paulo fala de Priscila, que vai lá no lar e fala: a igreja que está na tua casa. Este tipo de igreja ninguém quer mais. É porque nós muitas vezes nos comportamos como um Ló. Nós olhamos aquela floresta, nós olhamos tudo bonito e vamos, mas esquecendo que por trás daquilo tem Sodoma e Gomorra. Eu tenho um amigo que o Jonas não me conhece. Eu até contei isso para ele. Um dia chegou em mim e falou assim: olha, eu já desisti de tudo, agora eu vou para outra igreja. E aí ele falou, eu falei: você sabe?
E aí ele veio, ficou coçando a cabeça no dia no serviço, até que eu falo que foi. E ele disse para mim: olha, Deus mostrou uma igreja do jeito que eu pensava que era. Lá onde eu criei, lá no centro da cidade. Uma igreja que eu entrei, tudo de vidro, cheio de mesas. Eu dizia: nossa, essa igreja administrativamente é isso que eu quero. Olha como ela é organizada, olha como ela tem tudo: vidro, papel, tudo bonito. Aí Deus falou assim: sobe no outro lugar. Deus subiu, Deus derrubou tudo lá embaixo. Eu falei: viu que é isso, é visão. A visão que você teve é a visão de Jó. Olhou o campo e esqueceu de olhar Sodoma e Gomorra. Então, olhe mais além, mas é preciso olhar muito mais além. Olhar realmente o que Deus quer para nossas vidas. Olhar muito mais do que a aparência de que nós estamos olhando. É preciso muito contemplar o olhar espiritual. Vocês conhecem um homem chamado Balaão? Conhece? Você já leu a história dele? Quem já leu sobre Balaão? Mas tem que ser verdadeiro. Se você não leu, depois se vocês quiserem, pode ler Números 22, lê sobre ele. Balaão é um exemplo de homem escolhido por Deus, um profeta, e que Deus escolhe ele, e ele é um profeta de Deus. Diz que ele conhecia Deus, os planos, diz que ele conhecia até mesmo o que Deus podia fazer. Mas em certo momento, diz que ele é convidado por Moabe, no campo de Moabe, por Balaque, e diz que chama ele e faz uma oferta, tentar com ele. Diz que vai a Israel e profetiza maldição contra aquele povo. Balaão é um grande exemplo, como Laodiceia, de um exemplo de um homem que perde a visão de Deus, de um homem que se torna cego espiritualmente. Por isso que eu falo cegueira espiritual, é uma coisa séria. Nós estamos falando de um homem que a princípio era um profeta de Deus. Olha o que diz em número 6: pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você abençoa é abençoado. Então o rei chega nele e diz: eu sei quem é você, Balaão. Eu sei que você coloca a mão é abençoado, e sei que você coloca a mão também é abençoado. E eu quero que você vá até Israel e amaldiçoa aquele povo. Mas Balaque disse: eu não posso fazer isso, eu quero ver se eu conheço esse Deus. E Deus, aonde ele abençoa, ele não pode abençoar. Então Balaão conhece Deus a princípio. Mas há uma coisa que vai minando ele. Balaão tinha dificuldade na questão financeira, riqueza, e aí as propostas indecentes vão ser jogadas para ele, e aí ele vai até Deus e começa a fazer aquilo que ele sabia que era proibido. Ele sabia que Deus não podia abençoar aquilo que Deus havia abençoado, ou seja, o seu povo a ser abençoado por ele, e não poderia ser abençoado. Mas esse homem que a princípio tem visão de Deus se perde nas propostas oferecidas a ele. E aí ele vai. E aí ele fala: não posso fazer isso. Aí a proposta é feita, ele fala assim: então eu vou procurar Deus. E ele insiste com Deus, justamente sabendo que Deus não faz isso. Deus não vai amaldiçoar aquilo que ele havia abençoado. Mas mesmo assim ele foi. Ele fez o pedido para Deus. E Deus disse: não. Quem é esses homens que estão na sua casa? Aí ele fala: são esses homens. Então manda eles ir. E Deus disse: não. Esse homem conhecia Deus, era um profeta de Deus. Mas mesmo assim, ele resolve voltar. E no outro dia não volta de novo, porque ele conhece, o inimigo vai conhecer as suas fraquezas. Por isso eu estou falando de cegueira espiritual. Deus, você tem que orar: Senhor, tire a minha cegueira para que eu não caia. De repente agora nós paramos e estamos falando de um profeta, um homem de Deus, que mesmo conhecendo Deus, disse que ele colocava a mão e era abençoado, diz que onde ele colocava a mão era abençoado. E mesmo assim, havia algo no coração dele que ele não percebeu.
Ele queria riqueza. E aí ele vai até Deus, Deus fala não. Deus diz não. Mas aí depois a proposta aumenta e ele de novo volta a Deus. Sabe o que Deus diz? Vá. Deus diz para Balaão: vá. Você quer ir? Então eu estou autorizando você a ir. E ele foi. A cegueira espiritual dele é tão grande, irmãos, que naquela caminhada que ele faz, naquela caminhada que ele vai, existe alguém que está esperando ele no caminho. Quem era? Quem? Um anjo do Senhor. Pronto para o quê? Para matar. Mas ele não enxergou. Diz que ele batia naquele animal que era? Um jumento. Na jumenta, né? Batia. E por 3 vezes a jumenta desviou o seu caminho para que ele não morresse. Até que Deus teve que abrir os seus olhos para que ele enxergasse. A cegueira espiritual, se nós não confiarmos em Deus, nós podemos cair mesmo sendo um homem, um profeta de Deus. O inimigo não é bobo, ele conhece o nosso coração. Então Balaão deixa ser infiltrado, deixa o inimigo entrar dentro dele e colocar esses pensamentos. E Deus deixou ele ir. Mas ele foi sabendo que não podia. E aí, mesmo engraçado que ele conversa com o jumento, ele nem percebe que o jumento falou com ele. Cegueira espiritual, você não percebe nem o agir de Deus, e muito menos a sua queda. Ok? Ele voltou, continuou, foi lá amaldiçoar, mas Deus fala com ele, usa a boca dele para dizer bênção, para abençoar o seu povo. O povo de Israel foi abençoado, porque Balaão, né, abria sua boca e Deus profetizava a bênção. Mas aí tem um detalhe, irmãos. Tem alguns escritores que dizem: aonde Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. Isso é verdade. Mas o povo de Israel foi amaldiçoado. Sabe por quê? Porque Balaão se perdeu tanto na questão espiritual que ele voltou para os moabitas e disse como poderia vencer Israel. Você percebeu o que é isso? O que é o ponto de uma cegueira espiritual leva um homem de Deus a esse estado? Deus chegou, ele viu o anjo do Senhor com uma espada pronto para matá-lo. Ele compreende que realmente ele estava errado. Ele abre a sua boca e Deus fala assim: abre a sua boca e vai dizer só o que for falar. E ele abre a boca e profetiza a bênção. Mas lá se eu não me engano, em Números 31, vai falar sobre a morte dele. Afinal, ele é morto a espada. Diz que Deus não achou nada de bom. Ele foi achar, Deus olhou para ele e achou em falta o profeta. Cegueira espiritual. A cegueira espiritual levou ele a um estado miserável desse tanto. E diz que ele não conseguiu amaldiçoar o povo, porque ele abria a boca e Deus falava coisas boas, abençoava o povo de Israel. Mas aí ele chegou ao rei e falou assim: olha, eu tenho uma saída para você amaldiçoar esse povo. Tem. Faça com que esse povo se una às mulheres, às suas mulheres. Faça com que esse povo deixe esse Deus, o Deus que eu conheço, e passe a seguir outros deuses. E aí esse é o nosso. O povo, esse profeta fez isso. Ele disse que a maldição entrou em Israel, porque os homens se uniram com as mulheres, se prostituíram. Diz que eles fizeram altares a Baal, se prostituíram nesse altar. E aí a maldição entrou em Israel. Visão espiritual. Essa visão que tem corrompido muitas vezes o povo de Deus. Mas Deus tem dito nessa manhã: eu tenho colírio para os olhos de vocês, para o meu e para você. Compre esse colírio que eu posso mostrar para vocês tudo que eu quero para a vida de vocês.
Amém? Essa noite, irmãos, Deus mandou um recado para a igreja. E eu pedi uma coisa: eu não me preocupo mais com aquilo que as pessoas vão falar. Se vão dizer que eu sou exagerado, se vão dizer que eu dormi demais, se vão dizer